Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu vou transmitir para todos vocês a liturgia de segunda-feira, dia 21 de março de 2022. 21 de março é a segunda-feira da terceira semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Minha alma anseia até desfalecer pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 83, versículo 3º. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1º ao 15a. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente, guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria do que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então, Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fartar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que há outro Deus em toda a terra, e de que não há, retificando, agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 42. Versículos 2º, 3º,
43, terceiro, quarto, 42, terceiro. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Repitamos, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Repitamos, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Repitamos, Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Trecho do Salmo 129. São os versículos 5º e 7º. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu, durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. É uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. E o expulsaram da cidade, é o título da reflexão. Texto que está em Lucas 4, versículos do 24 ao 30. Este evangelho registra ao mesmo tempo o primeiro sermão de Jesus em plena sinagoga de Nazaré e a imediata rejeição de seus ouvintes. Como anota o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11, o verbo palavra veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Neste episódio, Jesus está na cidade onde cresceu e trabalhou como nagar, carpinteiro, artesão, na oficina de José. De início, suas palavras chamam a atenção, até reconhecem que são palavras de graça. Logoi tes caritos, versículo 22. Mas logo a situação se inverte. O pregador era bem conhecido deles. Era gente comum,
Assim, já havia contra ele uma predisposição negativa por parte dos conterrâneos. Jesus percebe e alude ao provérbio conhecido de todos: ninguém é profeta em sua terra. Ao longo da sua vida pública, a situação será semelhante para Jesus. A mesma turba que aclama Jesus é aquela que gritará: crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos que comeram do macio pão multiplicado logo se afastarão porque suas palavras eram duras demais. João capítulo 6, versículos 60 e 66. Um dos 12, Judas Iscariotes, será seu traidor. Para o biblista Helmut Gollwitzer, o homem que a gente conhece não poderia ser o portador de uma revelação divina. É por isso que eles exigem um milagre. Não somente em terra estrangeira, mas ali entre eles. Jesus deveria realizar seus grandes feitos para ser acreditado pelos homens de Nazaré, pelos moradores de sua terra. Que pensar daqueles cristãos que hoje exclamam: ah, se eu tivesse vivido no tempo de Cristo, seria muito mais fácil viver o Evangelho. Se eu tivesse presenciado seus milagres, minha fé seria mais firme. Doce ilusão. O Messias enviado por Deus era humano demais, comum demais, completamente estranho ao modelo messiânico que se identificava com um líder vencedor, um guia que levasse Israel a expulsar o invasor romano. E quando Jesus fazia seus milagres, a reação era de espanto, conforme está em Mateus 14, 26, de medo, conforme está em Lucas 8, versículo 25. Raramente a reação era de fé. Assim, não é tão incompreensível a reação dos nazarenos, dos conterrâneos, que tentam empurrar Jesus pela encosta da montanha e tirar-lhe a vida. Muitos seguros de si mesmos, seus ouvintes, judeus, para quem a eleição divina era uma herança indiscutível, não tem outra resposta a não ser uma tentativa de assassinato. Iriam jogar Jesus pela encosta, conforme diz Gollwitzer. Passaram-se séculos, Jesus já morreu e ressuscitou. Jesus está vivo, suas palavras continuam incomodando. Elas deviam bastar para orientar o nosso itinerário para o Pai, para o Criador. Mas ainda é numeroso o grupo daqueles que exigem sinais. Cuidado com essas pessoas que exigem muitos sinais. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Minha porção, Senhor, é guardar tuas palavras. Salmo 119, versículo 57. Vamos agora ao santo do dia 21 de março. É um texto que eu captei no site da TV Século 21, www.rs21.com.br. Sua bênção, Padre Eduardo Daugert. Sua bênção. Abençoe a todos nós com o seu belíssimo sacerdócio e a sua dedicação à Igreja Católica. Parabéns, Padre Eduardo Daugert. E agora, a respeito do santo do dia, que é um texto que está no site da TV Século 21, rs21.com.br, eu quero dizer que da minha parte, nos meus endereços eletrônicos, vocês podem usar tudo livremente, à vontade, para evangelização, para tentar salvar almas, porque o mundo está muito profanizado, o mundo está muito ateísta. Até mesmo nos meios religiosos tem pessoas ateias. Então temos que fazer a nossa parte. Como Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos passar os exemplos de pessoas que viveram seguindo o que Cristo mandou. Acesse então meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.
Santo do dia 21 de março. Santo Amadeu de Saboia. Amadeu de Saboia pertencia a uma família nobre, que vivia entre os montes, entre a Suíça e a França. Ele nasceu em 1435. Ainda criança, não gostava muito de tudo o que acontecia dentro do palácio. Preferia ficar no seu quarto. Algo dentro de si o fazia aspirar por coisas mais importantes na vida. Quando jovem, foi apresentado a uma bela garota com a qual se casou e tiveram 7 filhos. Uma das filhas foi para uma congregação religiosa de vida em clausura e foi beatificada. Com a morte do pai, Amadeu assumiu o governo de uma maneira sábia, prudente e abençoada por Deus. Ele resolvia os conflitos de modo diplomático, detestava palavrões, odiava a guerra e resolvia os problemas com delicadeza, sabedoria, equilíbrio e sobriedade. Era um homem da igreja, um homem de igreja, um homem de oração profunda, um homem de espiritualidade. Entre suas devoções pessoais, ele gostava de meditar sobre a paixão e morte de Jesus. Participava diariamente da Eucaristia. Ele tinha um sacerdote dentro do palácio para cuidar de sua vida espiritual. Com a saúde debilitada, faleceu aos 37 anos de idade apenas. E posteriormente foi declarado santo. Ele usou o título da nobreza para fazer com que o seu coração fosse de verdade nobre. Aberto às necessidades das pessoas, ele acolhia dentro do seu palácio muitas pessoas carentes e ajudava quem precisava. Ninguém saía de mãos vazias. Olha, que exemplo, né? Um seguidor de Cristo. Santo Amadeu de Saboia, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você solicita. Deus pode dar 3 respostas, sim, não, ou espere. Muitas vezes Ele dá um não para você porque é para o seu bem. E agora, do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Senhor, vem, um dia Ele vai voltar, Jesus voltará, não sabemos quando. Por isso temos que estar preparados. Se quisermos a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade em plenitude, viver como anjos para todos sempre. Já pensou que coisa inefável, inenarrável? Viver como anjos para todos sempre, diante do Criador. Eu quero essa vida, e você? Você quer a vida eterna? Arrependa-se dos seus pecados. Senhor, perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, da palavra, da omissão, do pensamento, dos atos. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que acontecem a cada átimo de segundo. E o sofrimento de agora, as agruras desse momento que nós vivemos, nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós, como disse São Paulo apóstolo. Shalom, a paz. Perdão, Senhor, e nos dê a vida eterna.